por que dedicar a vida, ou parte dela, para a igreja? Por que fazer isso? Porque depois que a gente entende a mensagem do Evangelho, a gente precisa modificar algumas coisas na vida, alguns hábitos da gente, direcionar diferente o nosso tempo, direcionar diferente algumas partes dos nossos recursos financeiros, direcionar diferente algumas partes dos nossos relacionamentos, para que a gente possa fazer isso para a igreja. Tem então uma figura bíblica no Antigo Testamento, para mim, que sempre vem à minha mente, e pessoalmente para mim ela é muito importante, quando eu penso a respeito disso, porque quando a gente vai pensar sobre a vida cristã não é igual aquele negócio que eu falei com vocês uma vez, que eu vi na camisa do sujeito, né? Se você é triste e feio, aceite Jesus e fique só feio, né? Não é isso, porque a gente às vezes aceita Jesus e fica triste também. A vida da gente, ela continua muitas coisas muito semelhantes a como elas eram antes. A diferença é que a gente começa a enxergar essas coisas, essas dificuldades a partir de outros pontos de vista, outro prisma, e sobretudo a gente para de só caminhar para a tristeza até entrar para a tristeza eterna, da vida afastada de Deus para toda a eternidade, como a gente vai caminhando para uma vida de ensino, no final dela, felicidade eterna, junto com Deus por toda a eternidade. Então, por que depois disso tudo, que a gente entende isso, que isso chega para nós, que o Evangelho faz sentido, que nós entendemos que o nosso pecado estragou o mundo, e não só o mundo, como estragou a nossa própria vida, que por causa disso a morte entrou, Deus não criou a gente para morrer, não criou a natureza para morrer, nem moralmente, nem emocionalmente, nem fisicamente, nem eternamente, mas a morte entrou em todas as esferas da existência humana por causa do nosso pecado, e mesmo com as nossas boas obras de compensação, a gente não consegue apagar isso, não importa quantas coisas boas você faça, você não vai conseguir jamais cancelar as coisas ruins que você faz. Aí a Bíblia conta pra gente que Deus, vendo-nos nesse estado de calamidade total de existência, Ele nos ama tanto que Ele resolve nos dar uma segunda oportunidade. Então Ele vem pessoalmente aqui na terra, através de Jesus, Ele assume a nossa forma, Ele assume as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa mortalidade, vive uma vida literalmente impecável, sem cometer nenhum erro, nenhum pecado, nenhum desvio, apesar de ser tentado em todas as coisas, passar por todos os problemas que a gente passa, morre, e aí a gente aprende que ele não morre porque era um revolucionário, não morre porque incomodou gente, não morre porque, sei lá, estava ameaçando, mas ele morre porque ele já tinha programado que isso tinha que acontecer, porque a morte dele gera créditos para nós, porque como ele não peca, ele não precisava morrer, ele morre, então agora o saldo dele é positivo, e ele estende esse saldo positivo para nós que temos um saldo negativo, bastando que a gente creia e se arrependa, bastando que a gente entenda isso, que a gente se vincule a Deus em fidelidade, e que a gente mude a nossa mente, mude a nossa forma de enxergar o mundo. E aí Jesus fala, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e expressar isso de uma maneira pública, através do batismo, através desse símbolo de que eu estou realmente morrendo para a minha vida anterior, eu estou renascendo para uma nova existência, quem faz isso vai ser salvo. Por quê? Depois disso tudo, a gente se reunir como igreja. Por que a gente fazer aquilo que a gente faz? Então, lá no ano, mais ou menos no ano 850 antes de Cristo, nós temos uma situação que a cidade de Samaria, que era a capital do reino do norte de Israel, que estaria hoje ali, vamos dizer, talvez uns 250 quilômetros ao norte de Jerusalém, se essa cidade existisse ainda hoje. Essa cidade, ela está sendo atacada. O exército dos assírios chega até a cidade de Samaria, cerca a cidade de Samaria, e naquela época as cidades elas eram muradas, justamente para proteger da entrada dos inimigos. Só que quando você tinha um inimigo muito forte, muito poderoso, que tinha muitos recursos, que chegava para sitiar uma cidade, você sobrevivia dentro da cidade enquanto
o estoque de alimentação, de água, de provisões básicas subsistia dentro da cidade. Chegava um momento que a comida acabava, a água escasseava, e as pessoas começavam a morrer, começavam a adoecer, porque esses cercos eles duravam anos. Anos eles ficavam sobrevivendo só com o que eles tinham conseguido na corrida ainda, na pressa, porque um sujeito falava assim, olha, o exército deles está chegando, talvez 2, 3 dias de viagem eles chegam aqui. Então, juntava tudo, não tinha comunicação e tecnologia como a gente tem hoje, jogava para dentro da cidade e eles ficavam lá torcendo para as provisões de fora acabarem primeiro do que as provisões de dentro, ou para que o inimigo outro, de algum outro lugar, atacasse eles por trás, porque eles sabiam que não tinha a menor possibilidade de lutar. E Samaria estava debaixo de um cerco desse. E aí, a história lá de 2 Reis conta para nós que por causa desse cerco, a comida foi escasseando e alguns anos depois, a comida ela chega num nível tão crítico, que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento pelo equivalente a R$800 e um punhado, uma caneca de esterco de pombo, mais ou menos o equivalente de uns R$100. Essa era a calamidade que tinha se abatido sobre a cidade de Samaria. E aí você imagina se você tivesse que gastar R$900 para comer uma cabeça de jumento. Quantas cabeças de jumento o seu salário daria para comprar no mês de outubro? Quantas cabeças de jumento seriam suficientes para alimentar você? A cabeça do jumento não é a melhor parte do corpo de um jumento para você se alimentar. Ela quase não tem carne nenhuma. Você vai ter ali os olhos, a língua, talvez a bochechinha dele, né? E que já não era uma bochechinha tão volumosa, porque o jumento já estava com fome também, porque se as pessoas estavam com fome, você imagina os animais. E nós estamos vivendo ainda numa situação de um povo que não comia jumento, porque o jumento é um animal impuro para o judeu. O judeu não pode comer uma série de carnes. Quer dizer que eles já tinham comido todos os bois, todas as ovelhas, todas as aves, e agora eles estavam comendo aquilo que eles consideravam incomível, né? E aí o jumento junto com esterco de pombo. Essa era a base alimentar dos ricos em Samaria. Porque para você conseguir sobreviver comendo cabeça de jumento a R$800, você precisa ter muito dinheiro. Você precisa comprar muita cabeça de jumento para você passar aquele mês. E o que acontecia com os pobres? Os pobres começaram a comer os seus filhos. Começaram a cozinhar os seus próprios nenéns, suas próprias crianças. Porque eles não tinham condição de comprar cabeça de jumento e esterco de pombo. E tem um momento nessa história, lá em 2 Reis, capítulo 6, que o rei de Samaria, ele está passeando pelos muros da cidade, e 2 mulheres começam a gritar para ele. Naquela época, o rei ele acumulava tanto a função de executivo, quanto de legislativo, quanto de judiciário. Ele era todos os 3 poderes concentrados na mão dele. Então, ele era juiz também. Ele tinha que decidir algumas questões. E aí, 2 mulheres começam a gritar para ele lá no muro e começam a falar, rei, me socorre, me socorre. E aí o rei olha para ela e fala assim, da onde que eu vou te socorrer? Eu não tenho trigo no celeiro e eu não tenho vinho no lagar, eu não tenho comida para te dar, eu não tenho o que fazer por você. Ela fala, não, é mais simples do que isso. O que acontece é que eu e a moça que mora junto comigo, elas eram 2 prostitutas e dividiam uma casa, temos 2 crianças, mais ou menos da mesma idade. E nessa noite, na noite passada, nós sentamos e decidimos que iríamos cozinhar os nossos filhos, como está acontecendo no resto da cidade de Samaria. E eu cozinhei o meu, e nós comemos o meu filho ontem. Só que hoje ela não quer dar o filho dela para a gente comer. E nós temos um contrato, registramos lá na 5ª vara da comarca de Samaria, está lá o contrato registrado, o filho meu hoje, o seu filho amanhã. Ela quebrou o contrato, rei. Eu quero que você dê uma sentença. Eu quero que você determine que o filho dela seja retirado dela e cozinhado para a gente poder comer nessa noite. Essa era a situação da cidade de Samaria. Essa era a situação que esse rei se encontrava. E a história diz para a gente que ele rasga as suas vestes nesse momento, porque como é que você vai dar uma sentença dessa? Como é que você vai determinar que uma mãe deu seu filho de alimento para outra? E como é que você não vai determinar isso quando uma já deu
E na noite anterior ela teve o filho dela servido como o alimento daquele núcleo familiar. E aí esse rei, ele começa a clamar a Deus. E essa situação chegou nesse estado porque toda a nação de Samaria, ao invés de ter observado aquilo que Deus tinha falado, vai por aqui, faz aquilo ali, segue por aqui, não vai aí não, vai dar problema e não sei o quê. Eles foram reiteradamente, ano após ano, século após século, rei após rei, tomando todas as decisões contrárias àquilo que Deus tinha falado. E Deus não tinha falado aquilo porque ele era mau e queria ver as pessoas passando problema, qualquer coisa assim, não. Porque Deus sabia que se eles tomassem as decisões que eles estavam tomando, com o passar de alguns anos, com o passar de algumas décadas, eles chegariam nesse estado que eles chegaram. E Deus tenta avisar eles, tenta advertir eles, envia profetas, pessoas para falar com eles, não faz isso, não vai por aí, vai dar errado se você continuar por aí, não sei o quê. Mas o povo de Samaria continua seguindo até que eles se encontram nessa situação. E quando eles se encontram nessa situação, o rei resolve orar a Deus, resolve buscar a Deus, ele procura um profeta de Deus chamado Eliseu, para que Deus desse uma resposta. Afinal, ele sabia que Deus era misericordioso. Afinal, ele sabia que Deus ele não estava doido para ver as pessoas pagarem pelos seus erros. Afinal, uma das piores leis que existem no mundo do ponto de vista de Deus é a lei da semeadura, de que quem planta colhe. Deus não quer que a gente colha aquilo que a gente plantou. Mas a lei existe, a lei está aí, e é por isso que Jesus teve que vir, porque a gente ia ter que colher aquilo que a gente plantou. Então, como a colheita vai acontecer, Deus assume o nosso lugar e fala assim, não, eu colho essas coisas ruins por vocês, para que vocês possam tentar colher só as boas. E é isso que o rei sabia. O rei sabia que apesar de décadas vivendo afastado de Deus, ele podia naquele momento tomar uma nova decisão, tomar um novo rumo na vida dele, tomar novas posturas para a cidade de Samaria, e quem sabe Deus poderia socorrê-los. E aí ele chega para o profeta Eliseu, e a história diz isso para a gente, que Eliseu respondeu, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. É tipo assim, você vai comprar pão a 5 centavos amanhã. Está vendendo cabeça de jumento a R$800. Mas amanhã o pão vai estar custando 5 centavos. Vai haver uma transformação completa da realidade econômica da cidade. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso podia acontecer? É uma coisa impossível dentro da realidade que ele estava. Completamente impossível. Como que de um dia para o outro essa nossa situação vai mudar? A gente não tem força mais para reagir, não tem energia, nem os soldados nossos estão passando fome, e em menor número, a gente não tem armas, não tem como a gente contra-atacar, e ainda que a gente contra-atacasse agora e vencesse, não era uma luta de um dia, não é uma luta que a gente chega lá e acaba com o exército, 185 mil soldados do lado de fora, cercando uma cidade que não tinha isso de população naquela época. E aí o oficial ele vira e fala assim, se Deus abrir a janela do céu, era possível isso acontecer? E isso é uma coisa interessante, porque a figura que a gente tem representado aqui era uma figura recorrente em toda a Bíblia. Deus vai restaurar todas as coisas. Deus ele promete que ele vai restaurar todas as coisas. Ele promete que ele vai trazer restauração para o mundo, para a nossa nação. Quando a gente olha para o nosso país e vê o caos que está, a gente imagina, será que uma coisa dessa era possível para o Brasil? Deus diz, um dia vai acontecer. Deus promete restauração pessoal, Deus promete restauração da família, Deus promete restauração dos relacionamentos. Deus diz, eu posso fazer uma coisa tão fora de sentido quanto essa acontecer. E a Bíblia ela fica repetindo isso para a gente o tempo inteiro. E as histórias que a gente vê, e as razões que a gente vê Deus se movendo, Jesus se movendo, nós vemos que é justamente para poder fazer com que isso aconteça. Deus provê esperança para o mundo. Ele vai restaurar todas as coisas. E é isso que o Eliseu está falando aqui nesse momento. Aquele que olha com um olhar
puramente lógico-matemático, fala, não dá. Porque eu acho que nem se Deus abrisse a janela do céu, isso poderia acontecer. E aí a história, ela continua. Havia 4 leprosos, enquanto eles estão conversando isso lá dentro, do lado de dentro da cidade, na casa do Eliseu, que estava comendo cabeça de jumento, junto com eles todos lá, do lado de fora da cidade. Haviam 4 leprosos, e que estavam do lado de fora, porque naquela época o leproso ele não podia ficar junto com as pessoas. Igual quando a gente tinha aqui no Brasil mesmo, uns anos atrás, os leprosários. Na época eles não tinham como construir um leprosário, eles punham os caras para fora da cidade. Aí de tempo em tempo eles jogavam uma comida para eles lá, normalmente restos, sobras, eles comiam. Aquelas sobras ficavam sobrevivendo lá até que morria por conta da própria doença. Esses 4 leprosos, eles não podiam ficar protegidos dentro da cidade. Ao mesmo tempo, eles não podiam ir para o arraial dos inimigos, eles ficavam lá à mercê. E eles também estavam passando fome. Então, 4 leprosos junto à porta da cidade, eles disseram uns aos outros, por que ficar aqui esperando a morte? Porque é o que vai acontecer. Não tem alternativa para a gente nesse caos. Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome. Lá também está horrível. Não tem solução para a gente lá dentro. Se ficarmos aqui, também morreremos. Aí vem aquela ideia do desesperado, da coisa mais inusitada, aquele último recurso. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Você vê assim, é aquele estado de, a vida, se eu viver, vivi, e se eu morrer, morri. Tem mais muito o que fazer. Se a gente continuar vivendo, tá bom. Se morrer, tá bom também. Porque do jeito que a coisa tá, não existe mais prazer na existência. Não existe mais prazer na vida. E essa fala dos leprosos era a fala da turma lá de dentro da cidade também. Tá um caos, a coisa é um sofrimento gigantesco. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas e comeram e beberam. E pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram em outra tenda e pegaram o que quiseram e esconderam isso também. O que tinha acontecido enquanto Eliseu está conversando e os leprosos falaram assim, vamos lá aonde eles estão? A Bíblia diz para a gente que os soldados nos acampamentos, eles escutaram uns barulhos, que eles não souberam identificar exatamente o que era o barulho. E começou a correr o rumor lá dentro, o telefone sem fio, as histórias lá dentro. Eles falaram assim, o rei de Israel alugou o exército dos egípcios para nos atacar. E eles vão nos pegar por trás, e a gente não tem defesa, porque os egípcios são mais fortes do que nós, e nós estamos aqui já há muitos anos aguardando para invadir a cidade, e se a gente ficar parado aqui, nós vamos morrer, e a gente não tem tempo nem de recolher as coisas mais, e o pânico foi tomando conta do acampamento, e aquela confusão acontecendo, e aí quem tinha cavalo montou no cavalo e fugiu para o norte, quem não tinha cavalo começou a correr a pé, pegaram só a roupa do corpo que tinha, e fugiram do acampamento. Abandonaram tudo, abandonaram as provisões, abandonaram o dinheiro que eles tinham levado para ficar comprando comida enquanto eles estavam lá sobrevivendo, deixaram tudo para lá. E os leprosos, eles chegam, e essa é a cena que eles encontram no acampamento. Está tudo à disposição. Eles têm comida, e muita comida quentinha, porque eles estavam cozinhando a hora que largaram a coisa lá. Eles não precisaram nem cozinhar a comida, precisaram nem fazer a comida. Foram lá e comeram as melhores comidas, e descobriram que o dinheiro deles estava lá também. E aí eles começaram a pegar isso para eles, e essa é uma das cenas que a gente tem na Bíblia que demonstra a graça de Deus, porque a graça de Deus é assim. Você come daquilo que você não cozinhou, daquilo que você não plantou, daquilo que você não comprou, aquilo que você não trabalhou por. Quando a gente pensa nisso no nosso dia a dia, esse pensamento ele é um pouco incoerente, porque a gente precisa trabalhar para obter as coisas. Mas quando a gente pensa isso na nossa existência espiritual, esse pensamento ele encaixa exatamente com aquilo que é a nossa vida, porque nós não temos, não importa o que você faça, o que eu faça, a menor condição de adquirir nada bom espiritual. Absolutamente nada. É por isso que essa figura do banquete é uma figura recorrente na Bíblia. É uma figura que nós vamos ver Jesus utilizando ela
Tem uma das parábolas que Jesus conta que ele fala assim, um rei, ele estava muito feliz com algumas coisas, ele resolveu dar um banquete, ele chamou os amigos dele. E os amigos não quiseram ir, porque os amigos tinham seus compromissos, eles tinham que passear, outros tinham que trabalhar, outros queriam ficar em casa, outros estavam com preguiça, e cada um foi dando uma desculpa. E aí o rei virou e falou assim, bom, a mesa está posta, tem comida, eu quero festa, eu quero alegria, então sai, chama os mendigos, os pobres, os que estão na sarjeta, os marginalizados, os ladrões, todo mundo que não tem o que comer essa noite e traz eles para cá. E Jesus fala que esse é o convite que Deus faz para a gente. Nós somos esses que diante de Deus não temos méritos, direitos, forma nenhuma absoluta de poder exigir de Deus nada, de pedir nada, de determinar nada, de obter nada, e ainda assim Deus oferece para a gente uma festa, oferece para a gente um banquete. É isso que está acontecendo com os leprosos. E aí eles sentam lá nessa festa da graça de Deus, de uma luta que eles não lutaram, de uma batalha que eles não tinham a menor condição de vencer, de uma comida que eles não compraram, que eles não cozinharam, e aí eles estão comendo isso, e de repente, conversando um com o outro, um deles tem um estalo e diz, não estamos agindo certo. Nós não estamos agindo certo. Esse é um dia de boas notícias. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar com isso só para a gente. Nós não podemos reter isso aqui. Nós não podemos saquear o acampamento dos arameus sozinhos e enterrar tudo e azar daquele povo lá. Embora eles tinham suas razões pessoais para isso, porque eles eram os excluídos da sociedade. Eles eram aqueles que podiam olhar e falar assim, não, a vida inteira nós somos desprezados, jogavam lixo para a gente comer, nos tratavam igual animais, não nos deram dignidade e não sei o quê. Mas a graça de Deus, ela vem de uma maneira tão forte, a consciência disso surge de uma maneira tão clara na mente deles, que eles falam assim, não importa como fomos tratados a vida inteira, nós não podemos ficar calados. Para mim, essa aqui é a figura mais forte de por quê que eu resolvo dedicar e manter essa dedicação para a igreja. Porque eu fui alimentado de um banquete que eu não tinha condições de ter. Eu recebi coisas que eu não semeei. E eu não recebi coisas que eu semeei, coisas ruins que eu semeei. Eu recebi da bondade de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, do cuidado de Deus, quando eu merecia a ira de Deus, quando eu merecia estar afastado de Deus, quando eu merecia ser rejeitado por Deus. E quando eu chego nesse banquete de Deus para mim, eu descubro que ali tem lugar para mais gente. Eu descubro que ali tem cadeiras sobrando, que tem cadeiras vazias, que tem pratos postos ali, que tem comida quente ali. E aí eu descubro que isso não é só para mim. Eu percebo que o desejo de Deus não é só me alimentar, não é só cuidar de mim, não é só que eu agora ganhe algo que eu não mereci. E para mim essa cena é interessante porque eu frequentemente me identifico com esses leprosos. Eu sou um deles, que cheguei num lugar que eu jamais mereceria, jamais poderia imaginar, e estava posta a mesa para mim, mas um Deus que ama tanto, e que olha para mim e fala, e aí? Agora que você sabe disso, agora que você recebeu isso, agora que você tem essa oportunidade, o que você vai fazer com isso? Essa é a resposta que cabe numa situação como essa. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos reter isso para a gente. Nós não podemos enterrar essas coisas num tesouro particular, num cofre privado. Nós não podemos comer até sair pelas orelhas e guardar o resto para os dias seguintes, porque vai que não tem comida amanhã, vai que não tem comida mês que vem, vai que esse povo resolve voltar. Não, a própria natureza da grande bondade, do grande amor de Deus, quando ela é compreendida, ela impulsiona-nos a abrir a boca da gente e falar. E essa história termina
com esses leprosos voltando até a cidade de Samaria e falando assim: gente, pode sair. Que o cerco acabou, a fome acabou. Que pena que você teve que cozinhar o seu filho, mas você não vai precisar cozinhar o seu filho mais. Que pena que vocês tiveram que comer cabeça de jumento. Isso não vai acontecer mais. Tem comida lá fora para a cidade inteira e sobrando. E aí eles ficam meio desconfiados, mandam um batedor lá para dar uma olhada se é isso mesmo. Quando vê que de fato é, a cidade sai e se alimenta e Samaria é salva. Essa é a figura que me inspira a dedicar a minha vida para a igreja. Porque a igreja, ela é a esperança do mundo. A igreja é o local onde Deus serve esse banquete. É na igreja que os tesouros de Deus estão. Tesouros que nós não merecemos, que nós não construímos, que nós não fizemos por onde ter. E pensando nisso, é que a gente vê Jesus, 850 anos depois disso, e 1980, 70 anos atrás, um dia ele reúne os seus primeiros seguidores, os primeiros membros da igreja, e aí ele olha para um deles, e ele vira para ele e fala assim: Pedro, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencer. E por 2000 anos, é isso que Jesus está fazendo. Desde que Jesus ascendeu aos céus, Jesus está edificando a igreja dele no mundo. Porque ele falou para os discípulos: vocês vão fazer isso e eu estou com vocês todos os dias. Por 2000 anos nós não temos um Deus ausente que fica aguardando a gente fazer o trabalho e que depois vai voltar simplesmente para ver o resultado desse trabalho. Nós temos um Deus presente que está fazendo o trabalho. Porque Jesus fala assim: eu vou edificar a minha igreja. Imagina se você conseguisse sentar com aquelas pessoas lá de Samaria, no dia do cerco de Jerusalém, e falado com elas assim: olha, você sabia que esses arameus que estão aí, daqui a 300 anos eles nem vão existir mais? Eles iam falar: você está doido. Esse é o império mais forte do mundo. Esse é o povo que conquistou quem a gente achou que era inconquistável. Mas 300 anos depois, Alexandre o Grande vai lá e conquista eles e acaba com eles. E aí você imagina um cara que aos 32 anos de idade conquistou todo o mundo conhecido da época, exceto a China. Se alguém chegasse para ele e falasse assim: você sabia que daqui a 100 anos esse império vai ter acabado completamente? Você não falar de jeito nenhum. Esse é o maior império do mundo. O mundo vive em função do império. 100 anos depois os romanos chegaram. E os romanos foram o maior império da história da humanidade. E era o império que vivia na época de Jesus. Era o império que perseguiu e matou quase todos os seguidores de Jesus, quase todos os apóstolos. É o império que sentenciou Jesus à morte. É o império que suprimiu todas as rebeliões que tinham sido feitas contra eles. E aí você imagina se você pudesse sentar com Pedro 2000 anos atrás e falar assim: Pedro, sabia que um dia esse império aí vai acabar? Pedro, sabia que um dia nesse circo que eles construíram aqui para matar cristãos, inclusive, chamado Coliseu, onde as pessoas se divertem vendo os cristãos serem jogados aos leões, serem devorados pelos leões, sendo crucificados, você inclusive de cabeça para baixo daqui a 3 semanas, e queimado nas estacas e não sei o quê. Você sabia, Pedro, que daqui a alguns anos, na porta da entrada desse circo, vai ter uma cruz homenageando todos os mártires cristãos que morreram nele, e que o Império Romano vai acabar e a igreja não. E quando a gente olha a história, a gente vê que todos esses impérios ruíram, acabaram. A gente às vezes vê corporações que a gente pensa: não, essa corporação jamais vai acabar. Bancos riquíssimos, a gente pensa: não, isso aqui jamais vai acabar.
tudo vai acabando. E uma coisa vai sendo sucedida por outra. E nós vemos grandes religiões. Nós vemos grandes religiões que a gente pensa, não, isso aqui, perguntasse para Paulo, Paulo sabia que um dia o culto a Júpiter vai acabar. E todos os templos de Júpiter vão ser ou destruídos ou convertidos em igrejas para adorar Jesus. Paulo ia falar, eu sou otimista, estou dedicando minha vida aqui, mas aí é muito. A gente pode até, salvar alguns desses adoradores de Júpiter, mas acabar com essa religião, isso é impossível. Impossível. A garantia que a gente tem de que isso vai continuar acontecendo é a promessa de Jesus. Porque Jesus fala, eu estou edificando a igreja. Isso não é um empreendimento humano. Isso não é uma ideia da cabeça de alguém. Isso aí não é a moda do momento. Isso não é a nova ideologia que surgiu e está arrasando, que as pessoas só falam sobre isso, só compartilham sobre isso. Não. Jesus fala, eu vou edificar a minha igreja. Eu vou estar envolvido pessoalmente nessa ação. E não existe privilégio maior no mundo do que quando Jesus bate no seu ombro e ele fala, Rinaldo, Kenani, Sírio, Bruno, Tiago, eu estou edificando a minha igreja. E eu tenho um papel importante para você nisso. Eu tenho um lugar para você. Você tem um papel importantíssimo para desempenhar. Enquanto eu estou edificando a minha igreja. Siga-me. É o que ele fez com Pedro. É o que ele continua fazendo com a gente. E não tem nada que a gente possa fazer que supere isso. Eu queria convidar você a renovar ou se comprometer com isso. A olhar para esse convite de Jesus e entender a grandeza disso. Que não vai ter nada mais importante que você vai poder fazer na sua vida. Você pode me citar qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque nós estamos vivendo uma geração que está se alimentando de cabeças de jumento. E quando a gente vê o que tem nutrido a nossa cultura, nós descobrimos que não é nada muito diferente disso. E isso é tudo que as pessoas têm. Esse é todo o recurso que as pessoas têm para se alimentar. E nós estamos cozinhando a nossa próxima geração. Nós estamos cozinhando os nossos filhos. Que vão herdar o caos dessa cultura, da corrupção, da loucura que o mundo está se tornando. Nós estamos vivenciando tempos muito semelhantes àqueles tempos lá de Samaria. Mas a palavra que Deus tem para a gente é: amanhã as coisas vão ser diferentes. E Jesus chama a gente para fazer parte disso. Ele chama a gente para fazer parte dessa transformação. Ele chama a gente que já consegue experimentar um pouquinho do banquete, um pouquinho das riquezas, que consegue perceber que os arameus já foram embora do acampamento. A levar essa notícia para as pessoas. A falar, você não precisa comer cabeça de jumento mais. Você não precisa cozinhar o seu filho mais. Você não precisa viver assim mais. Porque o acampamento está desocupado. Vamos ficar de pé para a gente orar? Deus, nós somos gratos a Ti por isso. Somos gratos pela Tua graça infinita, inimaginável, imensa. Nós somos gratos porque o Senhor nos resgatou do caos que a gente mesmo se colocou. O Senhor nos resgatou das trevas, o Senhor nos resgatou da falta de compreensão, o Senhor nos resgatou do entorpecimento para a sua maravilhosa luz. De graça, para nós, porque o Senhor pagou, e pagou aquilo que a gente não poderia pagar. E Deus, a oração que eu quero fazer
é que o Senhor nos ajude a não ficar calados. Como igreja local, que aqui possa ser um ambiente de banquete, aqui possa ser um ambiente das riquezas do Senhor, Deus, para as pessoas que hoje têm se alimentado mal e talvez nem se alimentado, que estão morrendo de inanição porque não conhecem, não perceberam ainda que é possível sair do cerco, porque o Senhor já afastou o inimigo. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a sermos esses agentes de contribuição, enquanto o Senhor está edificando a sua igreja, Jesus. Queremos que o Senhor conte com a gente, queremos que o Senhor escute de cada um de nós o sim, eu quero te seguir, Jesus. Sim, o Senhor pode me usar. Sim, o Senhor pode fazer com a minha vida, com os meus talentos, com as coisas que eu tenho, que foram todas o Senhor que me deu. Aquilo que vai ser mais produtivo e importante para o reino do Senhor, para que o reino do Senhor possa ser estabelecido aqui na terra. Deus, nós oramos nessa noite, venha o seu reino e seja feita a tua vontade na terra como ela já é feita nos céus. E que isso possa acontecer também a partir da nossa igreja local. Também a partir, Deus, da Betânia aqui em São Leopoldo e daquilo que a gente tem entendido, que o Senhor tem nos chamado para fazer, para ser, para realizar. Que o Senhor nos leve até o teu reino como participantes da construção disso também. Esse é o nosso desejo, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente agradece por esses 16 anos e pedimos muito mais anos de vida, de existência, de solidez, de crescimento para a nossa igreja. Porque nós queremos fazer com que a tua vontade seja conhecida, Deus, através da gente. Nós oramos a ti, Jesus, em nome do Senhor. Amém.